Vai lá. Dá para ver a tela, né? Então, para quem não me conhece, eu sou a Júlia, eu sou uma das fellows esse ano do movimento, e eu vou apresentar o nosso Neuromodulation Journal Club de hoje. Então, primeiramente, eu vou começar com um artigo que ele apresentou alguns casos, pacientes com freezing de marcha como complicação de estimulação cerebral de globo pálido em pacientes com distonia. Então, o que foi visto nesse artigo foram analisados pacientes com DYT KMT2B, que é uma distonia genética de início precoce, pode ter algumas características adicionais nesses pacientes, principalmente baixa estatura, dismorfismo, atraso no desenvolvimento, algumas alterações psiquiátricas ou endocrinopatias, e esse paciente já foi mostrado em outros trabalhos que tem um benefício com DBS de GPI, exceto para um quadro de distonia laríngea e mais para marcha. O que foi feito? Foram analisados um relato de 5 pacientes com diagnóstico confirmado de DYT KMT2B, todos tinham uma variante na mutação, sendo que 4 eram do sexo feminino, começaram bem jovem a apresentação, todos tinham um quadro de uma distonia não responsiva ao levodopa, que foram submetidos ao DBS de GPI. E esses pacientes, em diferentes tempos, anos de apresentação após o DBS de GPI, apresentaram um quadro de freezing de marcha, que nenhum deles tinha esse quadro antes da cirurgia. Então, aqui eu tenho alguns vídeos dos pacientes antes da cirurgia, né? A gente pode ver alguns pacientes, marcha sem nenhum freezing, um pouquinho distônica, mas nada que chamasse atenção para sintomas parkinsonianos. 3 pacientes. E já após a cirurgia de DBS, depois de algum tempo, que eu vou especificar mais para frente, esses 5 pacientes desenvolveram freezing de marcha. Como dá para ver aqui nos vídeos, né? A marcha dos paciente bem prejudicada, com freezing. Tem uma paciente só que ela não conseguia andar nem antes nem depois, então ela acabei não botando o vídeo dela. Então, esses pacientes foram submetidos a uma imagem, um DAT scan, foi visto que eles tinham uma alteração abdominal bilateral de captação, que é sugestivo, né, de uma deservação dopaminética striatal. Todos esses pacientes. Uma paciente, ela não tinha alteração inicialmente, mas logo depois de alguns anos, 13 anos depois, foi repetida a imagem e tinha, né? Então, foram vistos 5 pacientes com essa média de idade, todos começaram bem jovens, a distonia, de 2 a 6 anos de idade, uma distonia bem característica do genótipo, né? Tinha início ou em membros inferiores ou em região laríngea, depois com extensão mais cranial. Todos colocaram DBS em idades que variavam entre 5 até 37 anos e desenvolveram FOG alguns anos após. Essa daqui, que desenvolveu um ano após, ela tinha uma imagem inicialmente normal, depois de um tempo foi alterada. Alguém quer fazer algum comentário desse caso? Voltar algum vídeo? Então, Acho que está claro. Tá, então, esse foi o primeiro artigo, né, que mostrou esses pacientes com FOG depois de algum tempo de início do DBS. E o próximo artigo que eu trouxe é um relato de caso, foi publicado esse ano na Movement Disorders. Júlia, Oi. Júlia, nesse artigo anterior,
os contatos estimulados, essas coisas tem aí, não? Você já falou? Não, não tem. Deixa eu ver só no paper se tem os contatos. Não, mas depois a gente vê, então. Pode Mas continuar. não tem. No artigo ele não põe os contatos, não. Tá Ele bom. não põe os parâmetros de estimulação. Ele não põe os parâmetros de estimulação. Estou até revendo aqui. Não tem. Só Tranquilo. o que ele põe aqui foi tentado ajuste, tanto medicamentoso e tal. E alguns melhoraram um pouquinho com prova, mas a maioria não teve resposta depois da medicação. Vamos lá. Então, o próximo caso é um paciente de 69 anos que ele tinha um quadro de uma distonia segmentar isolada, cervical e oromandibular, com uma história familiar positiva. Tanto o irmão e o filho tinham um quadro semelhante, apesar de nenhum ter sido, até o momento, ter diagnóstico genético. E, aos 60 anos, ele realizou um DBS de GPI pela distonia, né? E ele apresentou, ao longo dos anos, uma melhora sustentada da distonia. Porém, com 65 anos, o paciente foi notando que ele começou um quadro progressivo de parkinsonismo, que não tinha antes da cirurgia em nenhum momento da evolução da doença dele. Então, aqui tem alguns vídeos. Primeiramente, com o paciente, no primeiro momento de avaliação em 2019, com o DBS ligado. Dá para ver um pouquinho de bradicinesia. Aí o que foi feito foi desligar o aparelho, o DBS, para ver se tinha resposta na bradicinesia, se ela melhorava ou não. Talvez não dê muito para ver no vídeo, mas ele teve uma piora da bradicinesia depois que desligou o DBS, o que não tinha acontecido naqueles pacientes do artigo anterior. E evolutivamente, depois, esse daqui é uma imagem 3 anos depois, o paciente manteve essa bradicinesia, tinha sido esse parkinsonismo até um pouquinho pior. E foi feito o teste com levodopa, o paciente começou o uso. Nesse caso, o paciente era responsivo, sintomas parkinsonianos com o uso da levodopa. Apesar da distonia, né, dá para ver aqui um laterocolo, ele tinha uma distonia que não era responsiva à levodopa, mas os sintomas parkinsonianos dele acabaram respondendo, né, que era a bradicinesia principalmente. Esse paciente também fez um DaT-scan e no caso dele veio normal, DaT-scan. E foi feita uma testagem genética e o que mostrou foi uma tração no gene guinal, né, que estaria responsável pela distonia, uma variante de significado indeterminado do gene guinal, e a guinal. Só que o parkinsonismo ficou uma dúvida até do autor do paper, qual seria o motivo do paciente estar apresentando parkinsonismo, né? Porque como ele manteve com o DBS desligado, não estaria relacionado à estimulação. Então, o que ele propõe é ou um parkinsonismo, uma DP idiopática, uma doença de Parkinson idiopática, ou até ele propõe talvez um parkinsonismo degenerativo secundário a uma distonia cervical de longa data. Seria uma entidade nova que estaria sendo descrita. Então, esse é um caso um pouquinho diferente do outro, que tinha um parkinsonismo já mais não relacionado à estimulação. Ele tinha TRODAT, essas coisas? Tinha TRODAT normal. Ele tinha um TRODAT normal. O outro artigo, 5 pacientes tinham TRODAT alterado, dele é normal. O artigo que foi discutir agora, né, o artigo que foi publicado no Brain, que é de sintomas parkinsonianos em pacientes com distonia cervical, que foram submetidos a DBS de GPI, né? Então, a gente sabe que o DBS de GPI para distonia tem uma frequência relativamente baixa de efeitos adversos, tanto cognitivos e neuropsiquiátricos, e o espraiamento, por ser um núcleo bem grande, né, espraiamento de corrente para regiões vizinhas é infrequente. Só que o que está sendo observado, né, é o desenvolvimento de sintomas parkinsonianos ao longo dos anos, e esse que tem um impacto na qualidade de vida
é um momento desconhecido, né? Então, muitos pacientes estão desenvolvendo, depois de anos de estimulação, sintomas parkinsonianos. Então, o que é o trabalho objetivo, né? É avaliar a presença de parkinsonismo e a influência na qualidade de vida e função motora em pacientes com DBS e distonia cervical, comparando com um grupo com tratamento conservador. Fizeram também uma análise do VTA relacionado tanto à redução da distonia quanto ao surgimento do parkinsonismo. Eu mostro mais para frente, né? E também eles avaliaram se o espraiamento da corrente para o trato piramidal, por meio de uma eletromiografia que foi realizada em alguns pacientes, estaria relacionado ao surgimento do parkinsonismo. Então, o que foi feito? Foi selecionado 29 pacientes com DBS GPI póstero-ventral que tinham distonia cervical ou segmentar de predomínio cervical e um grupo controle com 22 pacientes com tratamento conservador. Esses pacientes, apenas 2 tinham testagem genética, que eram no grupo do GPI. A maioria não tinha resultado genético, ou por não ter sido testado, ou ter sido um resultado negativo. E foi feita uma análise clínica, tanto com o PDRS, a escala de toxicologia de Toronto, e algumas escalas para avaliar a qualidade de vida. Isso foi feito tanto com o DBS ligado e depois de 90 minutos do DBS desligado, para analisar depois de um tempo com a estimulação desligada. Foi feito também a aquisição de imagens, né? Primeiro foi feita uma ressonância intraoperatória para fazer um modelo dos VTAs e os contatos do DBS, depois foram gerados VTAs individuais, com cada paciente, né, com os parâmetros crônicos de estimulação, foi feito analisados VTAs de 3 efeitos clínicos que eles queriam analisar: a redução da distonia e o surgimento de bradicinesia e de sintomas motores axiais. Então, além disso, foi feita uma eletromiografia em alguns pacientes, em 14, foi obtida a partir da estimulação palidal contralateral, colocado eletrodos em agulha, né, nos músculos orbiculados da boca, na verdade, aqui, desculpa, e no primeiro interósseo dorsal. Foi obtido potenciais evocados motores tanto no paciente em repouso, também atividade motora durante a contração muscular sustentada. O objetivo da eletromiografia foi tentar estimar a proximidade funcional com o trato piramidal, né, da estimulação com o trato piramidal. Então, o que esse trabalho viu, né? Em relação ao grupo controle, para ver que os pacientes com DBS de GPI, o PDRS, eles tinham uma diferença significativa. Então, eles tinham um aumento do PDRS, né, que chegava a 14, a média desses pacientes, ou seja, uma diferença significativa, tinham mais sintomas parkinsonianos. E esses sintomas eram principalmente sintomas axiais e sintomas de bradicinesia, que é o que a gente consegue ver nos pacientes como no caso do Janigal, né, que ele tinha mais bradicinesia e sintomas axiais. Então, esses pacientes com DBS de GPI, comparando com o grupo controle, tinham um PDRS mais alto, às custas de bradicinesia e sintomas axiais. Analisando rigidez, tremor, não teve diferença significativa entre os grupos. Já quando o aparelho é desligado, a gente consegue observar aqui escala de torcicolo, na intensidade da distonia. Quando desliga o aparelho, ela piora bastante, que é uma coisa que já seria esperada. E quando a gente vê o PDRS após o aparelho ser desligado, tem uma melhora dos sintomas parkinsonianos. Ou seja, esses sintomas estão relacionados à estimulação, né, do GPI. Tiveram uma diferença significativa, inclusive se olhar na sintomas axiais e nos sintomas de bradicinesia. Já em relação à imagem, que foi bem interessante, fizeram uma análise do VTA, né, que a gente consegue ver esse vermelhinho é o sweet spot para distonia, que a gente tem no GPI, e aqui o sweet spot para distonia. E eles fizeram uma comparação dessa região em azul, a bradicinesia, o hotspot para surgimento da bradicinesia, e para sintomas axiais de marcha. Então, a gente consegue ver aqui em cinza, né, os sintomas axiais. E o que a gente consegue ver, se comparar as três
itens, é que tem uma sobreposição importante do vermelho, que é o sweet spot para distonia, dos outros sintomas parkinsonianos, né? Ou seja, o mesmo lugar que você está estimulando para a distonia, talvez seja um lugar que você estaria induzindo sintomas parkinsonianos. Foi feita também a análise por agulha, né, por eletromiografia. Eu tinha comentado, em 14 pacientes, então foram analisados 28 contatos, foi avaliado durante o repouso e atividade motora, usando uma estimulação a baixa frequência. Foram pedidos só 14 pacientes, porque foram os pacientes que conseguiam tolerar um tempo mais prolongado sem estimulação e com essa frequência mais baixa. Então, aí foi aumentando gradativamente o estímulo, né, para ver se ia induzir alguma alteração, tanto no PDRS ou piora de sintomas parkinsonianos. Nenhum deles teve nenhum desses limiares, tanto de repouso quanto de durante a atividade, foi relacionado nem com alteração no PDRS ou com piora em sintomas parkinsonianos, né? Ou seja, talvez o espraiamento da corrente não seja uma causa, né? Então, o que foi visto nesse artigo é que esses pacientes com DBS de GPI e distonia tiveram um aumento de 14 pontos no PDRS, né? E no grupo controle, essa média no PDRS foi de 3 pontos, principalmente as cursos de bradicinesia e sintomas motores axiais. E quando a gente desligou a estimulação, teve uma piora dos sintomas distônicos, né, de 29%, e uma redução significativa dos sintomas parkinsonianos, que melhoraram cerca de 18%. E em relação ao imagem funcional, né, o DaTscan, nesse trabalho, só 2 pacientes que tinham o DaTscan, pacientes com DBS e sintomas parkinsonianos, era esse grupo, e nesses pacientes o DaTscan veio normal, não tinha disfunção dorminética nigrostriatal. Só que foi feito só nesses 2 pacientes, né? Não tem como a gente analisar do grupo inteiro. Então, mas qual seria a causa, né, então, desse surgimento dos sintomas parkinsonianos? Uma hipótese que foi levantada seria o espraiamento de corrente para fora do GPI e ativando, assim, fibras do trato piramidal. Só que o que a gente viu lá nesse estudo, com o estudo da eletromiografia, é que o limiar, tanto durante o repouso e a ativação motora dos tratos córtico-espinhal e córtico-bulbar, não se relacionaram com sintomas parkinsonianos, né? Ou seja, essa hipótese do espraiamento não seria muito verdadeiro. Outra possibilidade, que aí é mais possível, é que a gente viu, né, que o hotspot responsável pelos sintomas parkinsonianos tem um overlap com o sweet spot para melhora da distonia. Ele se estende um pouquinho mais inferior e anteriormente, que a imagem novamente, né, do sweet spot, do hotspot da bradicinesia e dos sintomas axiais. E qual seria o motivo disso causar os sintomas parkinsonianos, né? O que ele propõe é que, a longo prazo, o DBS-GPI ele vai reverter a estabilidade cortical e a plasticidade sináptica que estariam patologicamente aumentados nos circuitos corticais. Isso seria mediado por uma supressão de atividade teto e, no caso do DBS, você iria ter uma redução talvez excessiva da plasticidade cortical e da atividade teto, podendo, então, estar relacionado à indução de sintomas parkinsonianos. Tem até outros estudos que vão nessa linha também da estabilidade cortical, plasticidade, para a causa desses sintomas parkinsonianos, que estariam no mesmo lugar dos sintomas de melhora da distonia. Mas como a gente faria para melhorar esses sintomas parkinsonianos, né? Se a gente está no mesmo lugar, o que a gente iria fazer? O que você poderia tentar ou alterar parâmetros de estimulação, tanto tentar contatos mais altos, né, que fujam desse hotspot do parkinsoniano, dos sintomas parkinsonianos, reduzir um pouquinho a amplitude ou alterar a frequência. Só que nesses casos você estaria sujeito a piorar um pouquinho a distonia, né? Então, você teria que ir vendo bem paciente a paciente
para ver se melhorando os sintomas parkinsonianos você não vai ter uma piora da distonia, e conversando com o paciente o que ele acha mais adequado, igual o caso do Janigal, né? Outra estratégia seria usar uma estimulação direcional, que poderia ser útil, terá também a largura de pulso, mas também você estaria nesse mesmo problema, talvez uma piora da distonia, né? Então, é uma consequência da estimulação um pouco ainda difícil de manejar, né? Você tem que pesar o que está sendo mais prejudicial, o que está causando mais impacto à qualidade de vida do paciente. Se é o sintoma parkinsoniano ou se é a distonia, né? E aí tentar alterando a estimulação, tentar a medicação mesmo, né? Para ver o que você consegue de resposta. Então, resumindo, né? Sintomas parkinsonianos após estimulação de GPI em pacientes distônicos são relativamente frequentes e eles geram um impacto negativo, tanto na função motora e na qualidade de vida. É importante, quando você avalia esses pacientes, avaliar a longo prazo, monitorizar sempre esses pacientes para a ocorrência de sintomas parkinsonianos, né? Tentar, nas consultas, perguntar ativamente, ver se teria alguns sintomas, tanto de marcha quanto de bradicinesia, que estariam se iniciando depois de algum tempo de estimulação, né? E é necessário ainda estudos para avaliar estratégias para prevenir ou para tentar melhorar esses sintomas parkinsonianos, né? Como eu tinha comentado. É isso. Algum comentário? Quer que eu volte a algum vídeo? Alguma imagem mais? Acho que não precisa não, Júlia. Pessoal, alguém quer comentar alguma coisa ou contar algum caso de distonia em que o paciente desenvolveu parkinsonismo pós-op? Júlia, eu acho que esse paper que você mostrou é um dos mais importantes, porque realmente os caras foram a fundo no hotspot, e eu acho que a mensagem da tua apresentação é essa, é que muitas vezes o spot que causa a melhora é o mesmo da piora. Não é porque esse artigo mostrou isso que se você tiver um paciente com distonia e que tem parkinsonismo pela estimulação, você não vai tentar melhorar. Você vai falar, é o mesmo lugar, é assim. Obviamente a gente fez um monte de coisa nesse caso que a gente teve, inclusive colocar 60, 80 Hz. Como eu falei, bipolar, tentar jogar o cátodo para cima, não deu certo. Mas pode dar certo em outros. Como tem na literatura, paciente que melhorou quando você subiu o contato, já que a saída do GPI é lá embaixo, faz sentido você sair do funil, né, do final do funil e um pouco para cima. E eu acho, gente, que isso aí também a gente lembra de outros núcleos, né? Então, no STN, a gente já mostrou um artigo mostrando um gradiente de células mediais e dorsolaterais, elas se confluem. Então, às vezes, a mesma região do STN melhora muito o Parkinson, isso aí a gente vê com mais frequência até, e o cara fica high. Aí você sai da região que ele está meio high, ele piora o parkinsonismo, na doença de Parkinson, né? Então, às vezes, é o mesmo lugar que o cara fica bem e fica meio acelerado. VIN, mesma coisa. Embaixo do VIN, né, um pouco mais ventral, o cara melhora muito o tremor essencial, piora um pouco a marcha, a ataxia. Aí você sobe os contatos para fugir das fibras cerebelares, o cara piora o tremor. Então, eu acho que isso aqui, em toque, geralmente a gente vê às vezes uns períodos que a pessoa às vezes melhora os sintomas, né, o iBox, mas pode piorar outros como ansiedade, e aí você tenta mudar de contato. Então eu acho que esse negócio de você ter diferentes modulações de sintomas no mesmo spot acontece na maioria dos núcleos de DBS. E aí, gente, esse caso nosso aqui, a gente tentou fazer outras terapias aí, como estimulação medular, não fizemos. Eu acho que a gente até na época pensou em fazer um ultrassom para ver substância negra desse paciente, se tinha hiperecogenicidade, que é o que dá para fazer no HC, mas acho que a gente nem chegou a fazer. Demos levodopa para ele. Eu nem sei se ele está tomando levodopa ainda. Não, ele não tá. Ele parou porque não tinha resposta. Parece uma coisa mesmo modulatória, né? Não falta de dopamina. Pessoal, Rubens, alguém... Oi. bom dia, tudo bom? Eu tô com
um caso interessante, ela estava falando aí, eu fico pensando que naquele primeiro paper que ela mostrou os casos de distonia KMT2B, ela falou, né, que eram pacientes que não respondiam a levodopa. Eu tenho uma paciente, inclusive, a vi ontem, e essa paciente realmente está me desafiando na estimulação. Essa paciente é uma distonia KMT2B, ela operou tem 1 ano e meio, e antes de operar ela não andava. Então, depois da cirurgia, eu comecei levodopa, ela teve uma resposta parcial, ela conseguia levantar, dar 2 passinhos, mas depois da cirurgia ela melhorou muito marcha, e, porém, ela começou a desenvolver agora, parece um freezing de marcha, realmente. Eu tentei todas as estratégias, assim, várias estratégias possíveis. Ela antes no contato mais ventral ela ficava muito bem, ela começou a fazer esse freezing de marcha. Eu subi o contato, ela melhorou um pouquinho. Atualmente ela está melhor da marcha com um bimono, com PW mais alto, assim, no contato ventral e dorsal. Só que ela começou a fazer um movimento nos membros inferiores, mais tem uma hipercinesia em membros inferiores, e parece, não sei se, né, se eu estou estimulando GPE, mas esse movimento é o pior problema dela atualmente. Então, eu tenho alguns vídeos dela antes de tentar bimono, antes de tentar essas estratégias. No início, eu fiz a mesma coisa, eu tentei bipolar, achei que era cápsula, e aí não, ela piorou tudo, não conseguia andar direito, e aí eu não consegui entender muito bem o que estava acontecendo. Então, esse caso está me desafiando um pouquinho. Mas o interessante é que eu aumentei a levodopa dela, tinha começado uma dose baixinha, eu comecei a aumentar um pouquinho, não mexi na estimulação, e aí ela melhorou um pouco da marcha. Eu fiz isso, assim, intuitivamente, fui ver, deixa eu ver o que está acontecendo. E aí eu subi a dose, e ela melhorou um pouco da marcha. Mas o movimento involuntário é dos dois lados, que você falou, tipo uma discinesia? É dos dois lados. É tipo uma discinesia. É tipo anticinesia. Eu imaginei que eu estivesse estimulando GPS, sabe? É tipo anticinesia, só que em todas as estratégias que eu faço, ela não melhora desse movimento. Então, isso é no pós-op dela. Ele se mantém independente do que eu faça. A marcha melhora e piora, mas o movimento se mantém. Eu posso até te mandar o vídeo de ontem, eu estava com ela ontem, por acaso. E não tem nada a ver com o remédio, né, os movimentos? Não tem nada a ver com o remédio. Já mexi no remédio dela algumas vezes, já tentei tirar, já tentei colocar, já tem mais de 6 meses que eu faço várias coisas, e tá assim, tá ficando bem claro para mim que é pós-op mesmo. Foi desde o dia que ela operou, assim, uns 4 ou 5 meses depois ela começou a apresentar. Começou primeiro na perna esquerda, e aí foi piorando a despeito de qualquer coisa que eu fosse fazendo, depois na perna direita. E ela não consegue mais sentar com a perna normal, ela sempre cruza a perna porque ela não consegue controlar. E é o que mais incomoda ela agora. Hoje, por exemplo, ela anda. Lembra que eu mostrei até esse caso lá na aula aqui de Terezinha? Hoje ela anda bem, ela consegue ir, voltar, ir ao banheiro. Realmente melhorou muito a qualidade de vida dela, dentro do esperado, né, claro. Mas esse movimento é o que mais prejudica. Ela está muito incomodada com isso. E a frequência foi mudada aí? Você foi para 100 Hz? Não, eu ainda não tentei estratégia de frequência, não. Eu acho que você pode trazer para a gente o caso aí a próxima vez, mostrar os vídeos se você quiser, o pessoal. A tomografia é boa, o eletrodo está bem localizado? A toma é boa, o eletrodo está bem locado. Acho que vale a pena dar uma olhada também nisso. Exatamente. Eu tenho as imagens dela do início do ano, quando eu fui checar o posicionamento, e aí eu fui, olhei, revisei tudo, vi que o eletrodo estava bem locado, e realmente esse caso está me desafiando bastante, vou precisar de ajuda de vocês. Eu posso... Essas hipercinesias pós-GPI não são comuns, né? A gente viu aqui já no paciente, quando você estimula realmente os contatos mais altos, e a teoria realmente é que você pegasse o globo pálido externo, mas não é uma coisa tão vista, né? Tem que ver o eletrodo, né? O tamanho dele. Se eles têm espaçamento de 1,5, eles chegam lá no GPE. Quando eles são menores, depende, assim, geralmente não chega tanto, assim, dependendo da energia, né? Só você colocar tipo 2, 3 miliamperes no mais dorsal. Acho que vale a pena dar uma estudada nessa imagem. Tá. Alguém tem alguma consideração, gente, do caso da Denise? Eu vou organizar direitinho. Eu acho que para a gente enxergar o caso, ver como é que está aí, ver essa assimetria. Eu acho que o grande segredo de indução de
de efeito colateral da estimulação é tentar fazer assimétrico mesmo, né? A gente vê se for bilateral o sintoma, se a gente mudar muito de um lado e o outro, deixar como controle, a gente vê se tem alguma mudança, entendeu? Porque se tiver, pode ser realmente da estimulação. Se não tiver nada, é uma coisa estranha, né? Será que foi um efeito da inserção, mas apareceu depois de 3, 4 meses? Ou é da doença da pessoa? E vai piorando. E tá piorando. Alguém sabe se KMT2B dá esses movimentos hipercinéticos? Eu acho que precisava dar uma revisada. Não. Será que essa é da doença dela? Porque se você fez tudo com a estimulação e não muda, e não é um efeito lesional... E isso está me deixando assim, bem curiosa, porque eu fiz uma revisão, assim, eu faço sempre, de tempos em tempos, porque esses casos estão sendo descritos assim, né, mais organizados, mais recentes. Então, desculpa, são meus cachorros aqui. Então, eu fiz algumas revisões e não vi. Então, eu fiquei bem curiosa. Quando a Júlia começou a falar, eu falei, será que vai aparecer alguma coisa parecida? Não vi nenhuma descrição no fenótipo, entende? Não, mas... Oi, Júlia. Não, eu ia falar que esse artigo que fala, põe, assim, do KMT2B, é que esses pacientes, eles têm uma alteração no DaT-scan, né? Todos os pacientes tiveram assim, alteração de deservação dopaminética esteatal. Não sei se teria alguma coisa relacionada a isso, né? Que eles teriam um potencial risco de ter sintomas, ter alteração de marcha. Não sei se isso poderia estar relacionado ao surgimento das discinesias, né? Não sei, ele também não fala nada. O artigo não fala nada de discinesias, só de marcha mesmo. Até estou revisando aqui, vendo se... Mas, Júlia, eu acho que nessa... Denise, esse paciente teu ficou uma semana sem nenhum remédio dopaminérgico? Já? Ficou. Já ficou mais de um mês. Sem nada de dopamina? Sem nada de dopamina. É porque isso aí que a Júlia falou é importante. Não melhorou, né? Não, mas atualmente tá. Porque quando eu tirei, ela piorou marcha. Aí eu voltei, ela melhorou marcha. E o movimento continuou piorando. Até imaginei isso, mas não melhorou quando eu tirei. Mas eu posso tentar tirar de novo. Tem frequência e ver como é que ela fica, né? Teve um paciente que usou roticotina em vez de levodopa, que teve uma resposta boa aqui nesse paper. Mas eles também tiveram resposta... Oi. Bom dia. Kleber. Só uma pergunta para ela. Qual é o sistema que está implantado? Denise. Perdão, não ouvi. Oi? Qual sistema está implantado? Qual o sistema que está implantado? Bom, ela está com o Medtron. É que a minha conexão está muito ruim, está falhando demais. Bom, ela não está com eletrodo. Você chegou a fazer interleaving? Eu não cheguei a fazer interleaving dela ainda. Assim, não tinha pensado no meu racional, não tinha. Porque, a primeira coisa que eu tentei. Sim. Porque você tem que lembrar que, inclusive, trabalhos mostrando assim, a estrutura ela não é homogênea. Mesmo estruturas anatômicas, posicionamentos muito iguais, você vai ter respostas diferentes, porque os doentes têm padrões de doenças diferentes. Eu vejo que talvez uma estratégia que eu já fiz em alguns casos, pelo menos 2 casos que eu me lembro assim, foi de aumentar enormemente a frequência no polo mais basal, mais próximo da ânsa lenticular e reduzir a frequência ao longo, mas talvez interleaving seria uma sugestão. Tá certo. Tá ótimo. Denise, traga o Daikon. Traga o Daikon. Vamos reconstruir, aprender com esse caso. A gente aprende com os casos difíceis. Tá bom. Eu Vamos vou pegar todos os vídeos dela desde o início, eu tenho todos direitinho. Eu vou organizar, vou pegar o Daikon dela e mando. Tá certo? Obrigada. Tá ótimo. Pessoal, obrigada. Mais alguém quer tecer algum comentário do que a gente discutiu? Clécio, alguém? Clarice? Jorge Dornelles? Não? Oi, Rubens, bom dia. Aqui é o Bruno. Ô, Bruno.
Essa nova tecnologia do Percept aí, será que isso ajudaria a gente a gravar os LFPs nesses casos que a gente não sabe exatamente o que é o sintoma, né? Se é uma coreia, qual é o comportamento do LFP nessas situações, até nos casos parkinsonianos também, né? Ótimo. Essa tecnologia ela é muito boa para sintomas paroxísticos. Se essa discinesia que ela está contando é uma coisa muito contínua, eu fico na dúvida se teria tanto benefício. A gente precisaria dar uma olhada se tem atividade em gama, tudo bem? Se for paroxístico, maravilhoso, porque daí a gente consegue deixar o recording e quando ela piorar desse movimento, ela aperta o evento, tá, na programadora do paciente, e aí a gente consegue correlacionar e ver se, porque nos eventos você não precisa de range, você pega até 100 Hz. Então você consegue ver se é alta frequência, acima de 35. Bom comentário e boa ideia. Mais alguém, gente? Boa ideia. A gente precisa aprender com esses casos mesmo, gente. Alguém mais, pessoal? Então tá bom. Bom, Júlia. Júlia, você tá aí? Sim. Ah, tá, você desligou a câmera. Bom, Eu desliguei a câmera. pessoal, então tá bom. Foi bem proveitosa a reunião. A Denise depois conta o desfecho desse caso. Boa sexta a todos. Dezembro a gente não vai fazer, pessoal, Neuromodulation Journal Club, porque nós estamos muito atolados de coisas. Em janeiro, provavelmente, a gente vai ver, a gente divulga. Fevereiro, com certeza, a gente volta, mas a gente vai se falando. Um abraço, pessoal. Boa sexta, bom fim de semana. Tchau, tchau, gente. Tchau.